Olá pessoal, tudo bem? Agora começa mais um capítulo da série de entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto. Nelas, tentaremos expor as ideias e propostas dos homens e mulheres que desejam ocupar o mais alto cargo executivo da cidade. Assim, esperamos te ajudar a tomar uma decisão no dia 15 de novembro em relação a quem você irá apoiar. Hoje, temos a honra de receber a candidata Cris Bezerra, do MDB, sua chapa União para Ribeirão. Para transformar Ribeirão. Para transformar Ribeirão. E eu já passaria a palavra para a primeira pergunta para o entrevistador e aluno Vitor Marqueto. Tá certo, muito obrigado, Lucas. Cris, primeiramente, te agradecer aí por aceitar esse convite, né? Acho que é muito importante em nome da democracia, em nome da pluralidade de ideias e tudo mais. Então, muito obrigado. Bom dia. Né? Minha pergunta, eu acho que é bem simples. É bem simples, mas eu vejo ela como uma pergunta essencial a se fazer. Quem é Cris Bezerra? E por que a senhora está concorrendo ao cargo máximo do executivo da nossa cidade? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que sempre fui representante de classe, que sempre coordenei os nossos grêmios estudantis, eu acho que praticamente desde o ensino fundamental, e é um grande privilégio poder falar para essa juventude. E quem é Cris Bezerra? Cris Bezerra eu sinto que é uma lutadora, uma idealista desde muito pequena, porque eu tinha 12 anos, eu já trabalhava, já ajudava em comissões, em trabalhos voluntários, quando acontecia alguma tragédia, ou quando as pessoas convocavam, pediam ajuda, eu já estava lá. Tanto assim que eu trabalhei na campanha Pro Nordeste, numa seca terrível que teve no passado, e depois, com 15 anos, eu já era membro da Comissão de Pró-Restauração do Teatro Pedro II. E ali, por conta de ter artistas envolvidos e políticos, eu já fui me engajando no processo político, né? Então, assim, sempre combativa, como todo adolescente, como todo jovem, né? Querendo mudar o mundo para melhor. E eu sinto que, assim, na minha essência, eu nunca perdi isso. Então, sou escritora, sou historiadora, ocupei alguns cargos públicos, como chefe de assessoria parlamentar, como secretária adjunta da Cultura, como coordenadora do Circuito Nacional de Feiras de Livro, lá na Biblioteca Nacional, Fundação Instituto do Livro em Ribeirão, Secretaria de Esportes. E aí eu cheguei à conclusão, e aí, Vitor, não é bem por quê. Eu me perguntei para que eu queria ser prefeito. E eu senti que, por eu ter um conhecimento muito grande da cidade, tá? A própria FAAP, antes de se instalar em Ribeirão, ela oferecia alguns cursos aqui de gerente de cidade, ou convidando as pessoas para fazer, e eu tenho vários certificados que eu sempre amei participar, estudar, querer me aperfeiçoar. Então, o dia que eu pensei que a cidade não está do jeito que eu gostaria, que eu já vi um dia, e que eu poderia me colocar disponível a ela, foi a minha decisão. De saber que, enquanto, como Luther King diz, o que o incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, e se eu me considero realmente boa, por que não fazer parte desse processo? E aí o universo conspirou favoravelmente a um desejo que eu já trazia de ser prefeita dessa cidade que eu amo, que, embora não tenha nascido aqui, vim para cá com 2 anos e recebi o título de cidadã ribeirão-pretana. Então, hoje eu, de fato, também sou. Deixa eu só entender, o tempo que está ali é que eu tenho para a resposta? Exatamente. Para cada resposta? Exatamente. Então eu vou aproveitar mais. Então, de repente, eu me entristeci muito, tá? Com os equívocos que eu vi amigos cometerem. Amigos que lutaram pela democracia, amigos que combatiam qualquer tipo de corrupção. E, de repente, eu comecei a me questionar. O poder corrompe ou revela? Então, tudo isso me convidou a parar de cobrar do outro e querer cobrar de mim. Então, existem posturas, existem questões que eu nem coloco no meu horário eleitoral e nem falo para ninguém, elas estão aqui dentro, tá? Então, é um desafio que eu sempre tive, por exemplo, nos cargos que eu ocupei, de fazer primeiro e deixar as pessoas tirarem suas conclusões.
Tá? Eu lembro quando eu fui para a Secretaria de Esportes, teve um técnico que falou que se me dessem uma bola de basquete ou uma melancia, eu não ia saber diferenciar um do outro. E tempos depois, esse mesmo técnico veio me trazer vários troféus que eles tinham ganhado por falar que eu tinha sido a melhor gestora que ele tinha conhecido. Por quê? Eu chamei todos para uma conversa, para eu conhecer cada modalidade e apoiar naquilo que eu pudesse. Então, eu acho que o verdadeiro administrador, o verdadeiro líder, ele pode colocar as suas paixões pessoais de lado e entender que ele tem que respeitar o todo. E eu acho que é isso que eu tenho feito durante essa minha vida, nesses cargos que eu ocupei, nesses trabalhos em que eu estive. Pronto, chega. Tá certo, Cris. Obrigado pela resposta. Muito obrigado, candidata. Agora passo a palavra para a aluna entrevistadora, Ana Beatriz Salles, para a nossa segunda pergunta. Bom, primeiramente, que nem o Vitor falou também, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que é super importante esse exercício, tanto da nossa parte, né, quanto da parte de quem comparece e aceita fazer entrevista. Acho que contribui absurdamente, né, para a formação política da gente e dos cidadãos que forem assistir a entrevista também, né? E, bom, minha pergunta vai um pouco também no caráter do Vitor, que não é tanto sobre planos, mas querendo conhecer mais a sua candidatura e percebendo que no nosso país a gente tem um predomínio da população feminina, mas que isso não reflete nos cargos governamentais, né? Comparado 51% da população versus 15% nos deputados e 12% em cargos do governo em si. E aí eu queria saber qual a sua experiência como uma mulher engajada, uma mulher na política, né? Que a gente percebe desde cedo, desde um grêmio, né, nos governos municipais, estaduais, federais, que é uma situação difícil e às vezes que encontra, né, oposição. E como tem sido essa sua trajetória aí nessa questão feminina? Obrigada, Ana Beatriz, pela tua pergunta. Eu tenho um privilégio, sabe? Eu tenho o privilégio de vir de uma família com um pai caminhoneiro e uma mãe dona de casa, mas que nunca fizeram distinção de que a menina tinha que lavar louça e o menino tinha que brincar na rua. Então, acho que por eu ter um irmão que tem uma diferença de 2 anos, né, de idade, ele é 2 anos mais velho, inclusive era ele que pedia para o avião trazer uma irmãzinha para ele, e eu estou aqui, eu falo que eu sou o presente do avião para ele, né? Nós fazíamos juntos. Então, um dia eu lavava a louça, ele enxugava e guardava, no outro dia era o contrário, e aí nós podíamos ir para a rua juntos. Então, eu não sei se por essa vivência o mundo foi um pouquinho mais suave para mim, porque embora eu tenha entrado em um mundo extremamente masculino, se eu te disser que às vezes eu estava no Palácio dos Bandeirantes, num evento em São Paulo, e às vezes tinha 300 homens e 5 ou 6 mulheres, eu entre elas, né? Por quê? Porque o mundo político não era atrativo para a mulher. Muitas vezes, e não só por não ser atrativo, porque a gente vem de uma cultura onde o homem era o senhor de tudo, vamos dizer assim. Ou era o pai que mandava e que determinava até em quem essa mulher devia votar, ou depois fosse só seu marido. Então, a gente vem de uma estrutura que está sendo quebrada agora. Eu lembro que nas diretas, eu participei das diretas já. Eu fui para a rua, eu participei do Fora Collor. Então, e eu percebia que mesmo naquele mundo jovem, estudantil, às vezes a palavra de comando e de ordem vinha mais dos meninos do que das meninas. Então, aí que eu comecei a me incomodar com essa situação. E fiz um trabalho para a participação da mulher na política, que, aliás, veio desde do meu projeto de pesquisa como historiadora, que foi exatamente a participação da mulher na política, né? Então, quando a gente via que já havia mulheres extremamente cultas, querendo brigar por uma participação mais intensa, eu também me engajei. E por que voltei ao MDB? Veja que curioso. Porque o MDB, em 66, ele foi fundado exatamente para lutar contra a ditadura militar.
e ele se manteve, mesmo que ao longo desse processo, muitos dos que entraram no partido se perderam, ele é um dos poucos que mantém o seu ideal, mantém o seu estatuto, o seu regimento, e está tentando fazer um resgate. Para você ter uma ideia, em 85, o governo do MDB instalou a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, nomeou uma mulher como secretária de Estado. Então, nós temos uma história para contar para a população, tá? Nós abrigamos os outros partidos políticos quando eles não podiam existir. Então, PCdoB, PT, né, toda a ala da esquerda estava conosco. E depois, claro, quando isso foi possível, né, pela democracia, por toda a luta que nós tivemos, esses partidos foram se manifestando. Mas existe uma coisa que eu falo, que nós precisamos ser cautelosos, porque se a gente pegar e analisar o estatuto e o regimento interno de cada partido político, de A a Z, eles são perfeitos, Beatriz. Porém, eles também dão pouco estímulo à participação da mulher. São raros os partidos que têm as suas comissões de mulheres estabelecidos e atuantes. Então, nós temos feito esse resgate. Praticamente todos os municípios de São Paulo hoje têm um diretório feminino, tem uma participação intensa, e principalmente nós estamos em várias candidatas às prefeituras do estado de São Paulo. Nós temos a prefeita de Bitinga, que tem feito um trabalho maravilhoso pelo NDB e com as universidades. Então, assim, é gostoso ter história para contar. É gostoso ter participado de uma semana pró-constituinte, Dr. Tancredo de Almeida Neves, em Ribeirão Preto, ter trazido grandes juristas para as discussões, que é isso que vocês estão fazendo, abrindo portas e possibilidades de ouvir aqueles que são de opinião diferente. Eu acho que é só isso que constrói a democracia, é respeitar o outro, ainda quando a gente não concorde com ele, e nem com a ideologia dele. Muito obrigado, candidata, por responder a pergunta da minha colega Ana Beatriz. Agora passarei para a nossa terceira pergunta para o aluno entrevistador, Leonardo Sapardo. Bom dia, Cris, tudo bem? Gostaria de reiterar a honra que é tê-la aqui conosco nesse espaço de debate, nesse espaço de conhecer propostas. Muito obrigada. A minha pergunta gira em torno mais de plano de governo mesmo. Sim. O ano de 2020 foi um ano repleto de desafios, está sendo, né? No campo educacional, a mudança da modalidade do ensino do presencial para o à distância gerou perdas muito grandes para nossos alunos. Eu gostaria de saber se a senhora, caso eleita prefeita, tem algum plano e qual seria esse plano para diminuir as perdas que esse ano trouxe para nós, no campo educacional. Leonardo, perfeita a sua pergunta, muito obrigada. Eu que sou professora, que conheço a realidade de uma escola pública de dentro, né? Que a gente tem um acesso a São Paulo, que eu às vezes brinco com os alunos que é pelo amor de Deus, tenta acessar, né? Porque você tem uma classe de 40 alunos, você vai para o laboratório de informática, tem 10 ou 12 equipamentos efetivamente funcionando. Aí você tem que colocar 2, 3 alunos juntos, você vai fazer uma pesquisa, ela fica truncada, a rede cai. Então, assim, e a realidade da pandemia, né? Se 2020 foi desafiador, imagino que será 2021, tá? Por quê? Porque nós temos ainda agora uma responsabilidade maior de saber a importância que é você ter uma internet acessível ao aluno. A importância que é você ter cidades com Wi-Fi liberado. Eu já fui para algumas cidades desse país que, de repente, eu assustava, porque entrava lá um negocinho Wi-Fi, eu, gente, que coisa chique, né? Até no Uruguai isso aconteceu, eu me assustei, porque eu falei, puxa vida, né? O Brasil, com tantos recursos, a grande questão é, educação tem uma verba estabelecida por Constituição, né? Mas aí você vem para o todo, Leonardo, Ribeirão Preto em 2021, nós temos aí todo mundo falando, nossa, 3 bilhões, 400 milhões, 588 mil, parece uma cifra gigantesca, que quando você pega a lei de diretrizes orçamentárias, que já está sendo votada na Câmara, 95% desse recurso já está casado para 2021. Então, a gente leva um susto, porque você fala assim, caramba, eu vou assumir uma prefeitura
que eu não posso propor nada de novo em 2021, primeiro porque essa votação já vai estar feita. Então, o que me causa uma tristeza muito grande é ver que, às vezes, falta honestidade no candidato. Eu tenho ido para as andanças, eu estou conversando com estudantes, eu estou conversando com a comunidade, falo assim, gente, não espera nada não. Ontem teve um senhor que falou para mim assim, eu tenho uma proposta que se o prefeito não fizer nada de bom no primeiro ano, ele já tem que sair. Eu falei, então o senhor não vota em mim não, porque 2021 eu não tenho absolutamente nenhum centavo e não sei nem se esse recurso que estão falando será real. Por quê? Porque pós-pandemia, eu não sei quanta gente vai ter dinheiro para pagar IPTU. Eu não sei quais são os impostos que, de fato, serão recolhidos. Então, quando eu penso na educação, eu penso num monte de coisa bacana para a gente fazer. Nós não temos assistente social na escola, nós não temos um psicólogo. Aliás, nós não temos mais nem um mediador, que era um profissional importantíssimo para a conversa com o aluno, com os pais. Olha, seu filho não está aparecendo, ou seu filho está muito depressivo, né? Nós temos índices de suicídio gigantesco entre adolescentes, entre jovens, muitas vezes porque falta sentido para a vida. Eu tive o privilégio esse ano de começar a trabalhar uma matéria que eu achei excelente o governo ter implantado, que foi projeto de vida, porque você pode falar de várias coisas. Você pode levar um texto de Clarice Lispector e convidar os alunos a refletir, não que isso não possa ser feito em literatura ou história, mas você fica mais próximo do aluno. E quando eu identifiquei, que eu já identifico que eu faço vários trabalhos voluntários, e um é na Fundação Casa, que me enche de contentamento quando eu posso fazer a diferença, mas que me causa uma tristeza imensa de ver esse desencontro entre família e jovem, porque é uma mãe que fala para mim que não come para dar o melhor para o filho, mesmo assim o filho escolheu um caminho diferente, e é o filho dizendo que a mãe só chama ele de retardado e só cobra, e não assiste um filme com ele. Enfim, nós precisamos rever essa educação como um todo. E Ribeirão Preto tem gente muito conceituada para nos ajudar, Leonardo. Nós temos as nossas universidades e temos um grupo de estudantes que gosta de fazer. Eu sei porque eu fiz. Quantas coisas eu fiz na minha vida sem ganhar um centavo e me enchia de prazer. Então, quem sabe está na hora da gente parar de mandar a lei de cima para baixo e convidar a sociedade para fazer junto. Essa semana eu tive com o pessoal da Associação dos Supermercados e eu falei, olha, eu tenho muito para aprender da realidade de vocês. Então, e eles me sugeriram, puxa, você toparia um comitê gestor da nossa área? Eu falei, eu toparia e topo um comitê gestor de todas as áreas. Porque imagina um prefeito que tem a humildade e a sabedoria, como nós temos hoje em Ribeirão, o projeto 2030, 2030, 29 entidades que pensaram a cidade com o problema que tem e como solucionar com coerência, com verdade. Então, por que a gente não vai aceitar esses projetos, fazer junto, chamar a sociedade para caminhar junto? Eu acho que esse é o meu principal desejo. Eu não tenho desespero pelo poder e nunca tive. Amo dar aula, amo meus alunos. Volto dia 16 para a sala de aula tranquila, se eu não for para o segundo turno. Mas eu estou fazendo o meu melhor, me colocando disponível. Muito obrigado pela resposta. Mais uma vez, uma honra conhecê-la, mesmo que virtualmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Candidato, mais uma vez, obrigado por responder a nossa terceira pergunta. Agora passarei a palavra para o aluno Vitor Geraldi para a quarta pergunta. Obrigado. Bom dia, candidata. Obrigado novamente por ter aceito nosso convite. É uma honra tê-la aqui. Bom, numa recente entrevista que você concedeu à Revide, foi perguntado sobre a redução do déficit público e a ampliação de investimentos para a nossa cidade. E você respondeu, abre aspas, com eficiência e transparência no gerenciamento dos recursos, fecha aspas. Eu gostaria de saber quais medidas efetivas você pretende tomar para alcançar tal gerência, transparência e eficiência na sua gestão. Obrigado. Obrigada a você, Vitor. A questão é delicada, tá? Ribeirão Preto tem um inchaço na máquina administrativa.
Ribeirão Preto tem uma questão séria que chama-se IPM. Então, o que acontece? Nós temos sempre governantes que ficam preocupados com a sua reeleição e muitas vezes eles não tomam medidas importantes e necessárias. Por quê? Hoje mesmo alguém me fez um questionamento, que eu tô recebendo perguntas de toda a ordem, tá? Alguém me fez um questionamento sobre um projeto de lei que um dos deputados do meu partido acabou votando, etc. e tal. E eu fiquei pensando numa mãe, como foi a minha, que pasmem se vocês não acreditarem, mas eu nasci pitititica, que eu não cabia numa caixinha de sapato. E aí a família ficou em pânico, achando que eu não fosse resistir, né? E acabaram me deixando desse tamanho, de tanto óleo de fígado de bacalhau, biotônico Fontoura, etc. e tal. E hoje eu fiquei fazendo essa relação mesmo da mãe, que às vezes ela sabe que o gosto daquele remédio é horrível, mas ela vai ter que dar. Então, eu quero um diálogo muito intenso com o servidor municipal, porque eu respeito. Eu coordenei uma Secretaria da Cultura com funcionários brilhantes. Então, eu sei que nós temos um número muito pequenininho daqueles que não têm comprometimento, daqueles que ainda se deixam levar por algumas seduções, né, seja do que for, mas nós temos um número elevadíssimo de bons servidores. Eu costumo dizer que se você tirar o prefeito e deixar a prefeitura na mão dos servidores, eles fazem bem feito, tá? Eu te afirmo isso. É claro que muita coisa tem mudado, muita gente tem aposentado, não estão se colocando novos servidores. Para você ver, a Secretaria da Cultura está completamente esfacelada. A Secretaria da Educação fez um concurso de professor e não contratou. Mas nós só vamos conseguir mexer nessa questão do dinheiro se a gente chamar todo mundo para uma conversa e rever IPM e fazer uma reforma administrativa eficiente, ver de onde a gente pode... Porque, assim, o funcionário público, ele é servidor da prefeitura como um todo. E muitas vezes ele pode, tem alguns setores, o auxiliar administrativo, ele pode ser deslocado de um departamento para o outro. Isso tudo é questão de acerto jurídico. Assim como nos postos de saúde, eu ando muito, Vitor, por essa cidade. Outro dia eu fiquei observando numa unidade de saúde. 6 enfermeiros na porta para controlar a entrada, ou para chamar para a farmácia, ou para passar o álcool gel na mão. E eu falei assim, ué, mas o que está acontecendo? Se a gente está com uma debilidade em tantos outros postos, por que a gente não convida esses servidores para se deslocarem, ou a gente faz esse planejamento, tá? Enquanto que médico falta para tudo. Você vai para uma consulta, às vezes abre a consulta para ginecologista. Vai abrir a partir do dia 1º. A partir do dia 1º, você vai lá no dia 1º às 3 da tarde, já não tem mais vaga. Então, nós estamos precisando rever a prefeitura como um todo, mas não como um palanque eleitoral pura e simplesmente. É como algo sério que você vai começar a construir. Não é um planejamento para 4 anos e nem porque eu tenho que me reeleger. É um planejamento de 10 anos, como foi feito, eu citei agora há pouco, o projeto 2030, ele contempla isso. Mas ele fala, a máquina administrativa terá que ser revista. Nós vamos ter que mexer na ferida do IPM. Isso não vai ser uma medida simpática. De repente, eu estou falando isso agora, eu já vou perder um apoio de uma parcela significativa, que vai ficar com medo de que eu vou reduzir o benefício de quem quer que seja. Não é isso. Mas nós precisamos fazer essa construção. Nós vamos ter que dar o negócio do óleo de fígado de bacalhau, talvez, para ter uma saúde mais digna depois. Porque senão vai continuar essa ilha da fantasia. Eu faço um empréstimo, mascaro a realidade da prefeitura, fico bonita na fita, mas nós estamos com uma prefeitura arrebentada e com uma cidade descuidada, uma cidade feia, uma cidade que sempre foi linda. Você vai para a periferia, você acha que você está em outro lugar. Não é a mesma Ribeirão Preto que tem no centro e na Zona Sul, me desculpe. Não que eu seja contra o centro e a Zona Sul, porque até moro na Zona Sul, na minha comunidade do João Rossi, mas nós precisamos olhar para a cidade como um todo e vamos ter que mexer em feridas, Vitor. Obrigado pela resposta. Novamente, obrigado candidata. Agora, eu mesmo farei a última pergunta para encerrarmos
produtiva entrevista. Candidata, acredito que, como você deve saber, não só na cidade, mas no Brasil como um todo, vivemos uma relação entre cidadão e político na qual há uma descrença do cidadão por parte do político. Sim. O seu plano de governo, dentre todos os outros candidatos à prefeitura, ele é o maior e o mais extenso de todos, abrindo a brecha para duas conclusões, na qual você tem propostas que são capazes de serem aplicadas e elas são em maior número e, portanto, oferecem mais à cidade do que outros candidatos, supostamente, ou que são muitas propostas que várias aí não poderão ser cumpridas justamente porque é um número bem grande. O que você diria para o munícipe de Ribeirão Preto para convencer ele ou ela que o caso é o mais otimista possível? Lucas, obrigada pela tua pergunta. Na verdade, o nosso plano de governo, na proposta de execução de 2021 a 2024, ela é mais sucinta. A grande questão é que nós fizemos um diagnóstico da cidade que temos, da cidade que pretendemos e o que nós vamos de fato fazer. Tem 3 períodos ali. Porque se eu não pontuo tudo, qual é a rede de saúde? Então, nós colocamos a rede completa, quais são as parcerias, o que a gente pretende. Então, está bem claro lá. O que nós pretendemos, sem dúvida, um lugar extremamente cheio de qualidade de vida, com as pessoas realmente seguras, com uma escola de qualidade, com uma saúde com dignidade. E o que a gente pretende de 2021 a 2024 é o contrário. São os planos mais viáveis possíveis e ainda a gente sempre teve o cuidado de estudos de implantação. Não está querendo dizer que nós vamos implantar, tá? Viabilização para. Porque, por exemplo, na área dos animais, como se admite uma cidade como Ribeirão Preto não ter um hospital veterinário e Sertãozinho já ter? Tudo bem, de repente a renda de Sertãozinho, entre aspas, é superior a Ribeirão, né? Porém, nós também temos que ter um cuidado para isso. Como a gente justifica não ter um trabalho efetivo de prevenção às drogas no município ou de atendimento a quem necessita e quer se recuperar delas? Como a gente justifica não ter trabalhos tão fantásticos de entidades do terceiro setor no direito à mulher e à erradicação do trabalho infantil, da violência doméstica, mas efetivamente a gente tem programa só no nome? Então é isso que a gente pontuou, nós colocamos tudo que existe e o que a gente pretende dar força, dar fôlego. Então, se a gente pegar, por exemplo, o plano do Nogueira de 2016 para a área da cultura, meu Deus, nós estaríamos sei lá, em qualquer outro país do mundo, menos aqui no Brasil e em Ribeirão Preto. E no segundo mês de gestão, a Fundação Instituto do Livro, da qual eu fui diretor e superintendente, foi encaixotada numa sala do Palace. E ninguém me explica por quê. Nós tínhamos cafés filosóficos, publicávamos livros de autores locais, levávamos contação de histórias não só para os parques, mas para a periferia, e tínhamos 80 locais de literatura na cidade. Agora, até a biblioteca do Instituto foi guardada. Então, assim, nós pontuamos com realidade e tranquilidade. Talvez ele esteja grande, porque a gente quis mostrar o que Ribeirão tem, o que a gente pretende que Ribeirão seja e o que a gente vai efetivamente fazer. E tá aqui, ó, bonitinho, cheio de post-it, e aí a gente recebeu de presente esse projeto, que está pensando uma cidade para 10 anos. Então, como é que, se eu sou um governante que estou pensando na cidade, não vou respeitar essas pessoas que tiveram a delicadeza de pensar a cidade por nós? Eu acho que, assim, falei para eles no dia que eu fui convidada para eles me exporem, apesar de eu já conhecer, porque eu fui do IPSIC, eu fui conselheira do Instituto de Pesquisa em Economia Criativa, eu sou amiga pessoal da Lilian Rosa, da Adriana Silva, a gente discute cidade há muito tempo. Nós fizemos um projeto de identidades culturais na cultura, que eu fui a revisora de todos os livros. Então, se vocês pegarem parte do que tem nessa cidade, vocês vão ver na nota de rodapé Cristiane Framartino Bezerra.
porque em algum momento eu fiz junto. Então agora o que eu preciso é da confiança das pessoas, que acreditem que eu não estou afim de um palanque eleitoral, porque eu nunca tive interesse nisso. Eu sempre trabalhei muito mais nos bastidores do que na linha de frente. Só que isso me gabaritou a ser a gestora que eu sei que eu vou poder ser. Entendeu? Com tranquilidade, com responsabilidade para não brincar com o cidadão. Porque nós precisamos resgatar essa dignidade da política, porque a política não é indigna. Só que alguns homens a tornaram assim. Alguns homens se perderam. Por isso que eu faço uma palestra que eu convido as pessoas a refletirem. O poder corrompe ou revela? Eu quero saber isso, porque me incomoda. Será que eu trazia um caráter duvidoso e a hora que eu tive o poder eu me revelei? Ou será que o poder é tão sedutor que conseguiu fazer eu colocar na nódoa, no lixo, todo o sentido de vida e tudo que eu acreditei a vida inteira? Por causa de alguns milhões? Entendeu? Eu fico incomodada com isso. E aí é onde a cobrança vai ser muito mais pessoal do que dos outros. Pode ter certeza. Muito obrigado pela resposta, candidata. Agora a senhora terá 3 minutos finais para fazer considerações do porquê o munícipe de Ribeirão Preto e até enquadrando os alunos da FAAP deveriam votar na sua legenda. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, agradecer ao Grêmio, agradecer esse espaço democrático, esses meninos e meninas lindos, né? Aí, tá faltando mais mulher na nossa discussão, Ana Beatriz. Então, Lucas, o Vitor Marqueto, o Vitor Geraldi, o Leonardo Spadaro, Ana Beatriz, o Lucas Ferreira. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero dizer o seguinte: eu me coloquei disponível. Eu acho que o poder, seja em qualquer instância, do vereador ao deputado federal, ao presidente da República, não é um prêmio. Eu não encaro como um prêmio. Eu encaro como um grande desafio. Uma missão que não é pequena, que é desafiadora. Então, e acho que esse é o momento, quando eu vejo a corrupção revelada, eu fico feliz. Porque a corrupção, gente, esteve escondida embaixo do tapete durante muito tempo. Muita gente lesou esse país e ninguém tocava no assunto. Agora nós tivemos uma leva de jovens procuradores, promotores, advogados, que começaram a mexer nas feridas e abriram a caixa de Pandora. Então, eu acho que, ao invés da gente se desencantar, a gente devia ficar feliz. Porque a democracia ela só se fortalece quando a gente começa a ter a verdade revelada e vai mudando. Poxa vida, eu errei agora, mas vamos repensar na próxima eleição. Ou vamos usar os mecanismos que a gente possui para fortalecer esse processo. Não vamos ter radicalismos, porque é o que eu volto a dizer. Nós estamos numa coligação MDB, PSL, Avante, PROS, PDT e PV. Eu falei, isso nunca pode ser mais a cara de Cristiane do que uma coligação que recebe o apoio para tratar de meio ambiente direto do PV, que houve o PDT, que é histórico na luta também pela democracia, e que vem com os partidos aí que têm os seus conflitos, mas que juntos a gente vai pensar Ribeirão. O prefeito eleito ele tem que matar, claro que ele vai respeitar os seus partidos, os seus aliados, mas ele tem que pensar na cidade. São 703 mil habitantes que precisam de respeito. Então é isso que eu me proponho. Quem quiser acreditar, vem junto, tá? Porque eu não farei sozinha. Sozinho ninguém faz nada. E a vida é feita de escolhas. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você, como diz minha mestra Clarice Lispector. E eu estou fazendo uma escolha que, por vezes, é muito desconfortável. É desconfortável abrir o Facebook e ouvir alguém me chamando de porca, de indecente. É muito humilhante, mas, ao mesmo tempo, é querer conscientizar essas pessoas. Caramba, me respeita a minha história de vida. Então, é esse meu convite para vocês. Venham comigo, porque eu sei quem eu sou e o que eu quero fazer por você. Muito bem, candidata. Foi uma experiência, acredito que muito produtiva, muito enriquecedora para todos nós e para aqueles que estão nos vendo agora. Novamente, muito obrigado.